paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, povo promessista. Estaremos falando sobre um tema importantíssimo, vital para a Igreja de Jesus, para a Igreja Adventista da Promessa. A missão não pode parar. Sabe por quê? Porque a missão está no centro do mandato de Jesus. Nós cumprimos a missão, porque Jesus nos ordenou. Então nós vamos falar sobre a missão. E eu gostaria que você se engajasse também nesses programas, se engajasse na missão de Jesus. Você pode compartilhar o link deste programa. Nós vamos ter alguns segundos, logo mais, para você compartilhar o link deste programa. Com quem você pode compartilhar? Olha, todas as nossas igrejas têm muitos grupos de WhatsApp. Você pode compartilhar com o grupo de louvor, da diaconia, dos presbíteros, grupo da igreja em geral, da convenção regional, para que todos saibam que nós estamos começando o Sala Pastoral, nesta nova jornada, nesta nova temporada. E é muito bom ter todos vocês com a gente. O povo promessista é um povo engajado na missão, de norte a sul, leste a oeste. Nós contamos com todos vocês. Olha, hoje nós temos uma conversa especial, temos um bate-papo especial. E eu vou compartilhar com vocês sobre um país da África, juntamente com um convidado especial que nós temos aqui em nosso estúdio. Antes eu gostaria de chamar um vídeo para que a gente pudesse ver esse vídeo e depois conversar sobre a missão da igreja, porque a missão não pode parar. Em um mundo turbulento, marcado por desafios e incertezas, uma verdade ressoa com clareza: a missão não pode parar. Diante das adversidades, o chamado persiste. Nesse caminho, a fé, a transformação e os desafios se encontram. Das ruas movimentadas das metrópoles aos recantos mais remotos da terra, a missão transcende fronteiras, línguas e culturas. É um compromisso inabalável, uma promessa de esperança. Cada ação, cada esforço, cada sacrifício é mais um passo rumo ao engajamento na missão de Deus. Em meio aos desafios, surge a luz do Evangelho, da comunidade, da transformação. Prepare-se para algo inédito. Está começando, no Sala Pastoral, uma nova temporada que nos levará além das fronteiras. Porque para nós, a missão não pode parar. No episódio de hoje, Nigéria. Olha aí, estamos de volta. E agora nós vamos conhecer o nosso convidado. Nós estamos aqui com o pastor Eleilton. Eleilton é vice-presidente da Igreja Adventista da Promessa, tem trabalhado em várias áreas da igreja, mas nós gostaríamos, pastor Eleilton, de conversar hoje sobre uma viagem missionária. A Igreja Adventista da Promessa enviou você, o pastor Márcio Joanzen, pastor Denilson, que é o nosso diretor da Junta de Missões, para a Nigéria. E a gente gostaria, então, que você desse ali a sua saudação para o povo promessista e, na sequência, nós vamos conversar sobre esta empolgante viagem à Nigéria. Amém. Muito obrigado, pastor Adelmilson. Graça e paz. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando no programa Sala Pastoral. Realmente foi uma viagem muito importante, uma viagem que a gente cresceu, aprendeu a amar e a orar ainda mais por esses irmãos nossos ali da Nigéria, e que Deus nos dê um programa abençoado. Amém. Olha, só para a gente se localizar no mapa mundi, a Nigéria é um país que está na África Ocidental, é um país muito populoso. Nós temos 127 milhões de pessoas na Nigéria. E uma curiosidade, a Nigéria é um dos países onde nós temos mais pessoas pobres no mundo. Anos atrás, a Índia era o país que tinha mais pessoas pobres no mundo. Hoje a Nigéria é um país muito populoso, é um país onde as religiões radicais crescem muito, e nós vamos conversar sobre a Igreja Adventista da Promessa na Nigéria. Pastor Eleilton, nesta viagem, foi uma viagem importante para a Igreja da Promessa. Nós sabemos que a Promessa está plantada na Nigéria há mais de 30 anos. Então diga para a gente, para o povo promessista, para aqueles que acompanham a TV Viva a Promessa, a sua impressão do país, da população, da cultura, e fale um pouquinho também sobre a Igreja da Promessa na Nigéria. Ok.
Realmente é uma igreja que nós temos há algum tempo nesse país. Foi uma viagem muito, muito boa, muito enriquecedora para a gente. Ela aconteceu ali na parte final do ano passado, né, no mês de setembro. E como você disse, pastor Adelmilson, realmente a gente pôde constatar em loco essa questão relacionada à pobreza, né? Falando sobre o país aqui em primeiro lugar, realmente a Nigéria é um país onde a gente enxerga muita pobreza, andando pelas ruas ali, desde o local onde a gente desembarcou, na capital, né, você já consegue perceber muitos lugares pobres, né, depois em Overri, que foi o aeroporto ali já no estado de Imo, que é o estado onde fica a nossa igreja, também é muita pobreza, e eles estão vivendo, né, o país vive um período de hostilidade em relação à pregação do Evangelho. É um país grande, extremamente populoso, como você coloca na sua fala inicial, mas o norte da Nigéria, ele quase está todo islamizado, e há muitos grupos radicais islâmicos que aos poucos têm avançado para o sul, então isso tem feito com que haja uma hostilização em relação à pregação do Evangelho. Só te cortando rapidamente, eu vi recentemente que praticamente a população é dividida entre cristãos e muçulmanos, né? Então a tensão deve ser constante, inclusive para os promessistas. Exatamente. Então, falando da nossa igreja lá agora, eles estão vivendo nesse ambiente de hostilidade. Então o pessoal tem um pouco de receio por conta disso, né? Porque eles sabem que no norte a perseguição é muito intensa, a perseguição é ferrenha, quase não dá para se dizer cristão lá no norte sem sofrer algum tipo de retaliação. E esse pessoal começa a vir para o sul. Então, há certa tensão no ar assim, por parte dos nossos irmãos ali na Nigéria. Nós temos na Nigéria hoje em torno de 9 igrejas, né? São 9 igrejas, tem uma, né, na cidade de Obou, a Mans de Obou, né, no estado de Imo, que é a mais estruturada, né, que é onde fica a residência do pastor Abazie, que é o nosso líder lá da igreja na Nigéria, e nós temos outras igrejas nas comunidades, são igrejas menores, né? Então são 9 igrejas, em torno de 350 cristãos promessistas que nós temos ali na Nigéria, e em torno de uns 10 pastores, né? A gente até fez uma reunião com eles ali, até que tem pastores, obreiros, eles não têm uns outros títulos ali que eles utilizam também, mas em torno de uns 10 líderes que nós temos nessas igrejas. E é uma igreja extremamente, apesar da tensão e da hostilidade, quando a gente congrega, celebra junto com eles, é uma igreja extremamente alegre e festiva. Isso chama demais atenção, né? Essa empolgação deles na hora de celebrar a Deus, na hora de cultuar a Deus, né? Mesmo vivendo nesse ambiente de hostilidade. Graças a Deus, hein? Sim. A perseguição, em alguns lugares, leva a igreja à maturidade, né? Leva a igreja ao louvor, à adoração a Deus. E a gente precisa interceder sempre para os irmãos, né? Para os promessistas da Nigéria. Enquanto você estava respondendo, compartilhando com a gente a experiência, pastor, eu fiquei pensando aqui, quais as iniciativas, em meio a essas tensões, quais as iniciativas que os irmãos têm para avançar o trabalho ali na Nigéria, né? De um lado, nós temos perseguição. Onde nós temos as igrejas da promessa, são 9, né? 9 igrejas, nós temos a tensão, né? Não há perseguição clara, mas há uma tensão por conta do avanço do Islã nesta região. E quais são as iniciativas que a Igreja Adventista da Promessa ela tem feito para avançar o Evangelho, a proclamação, alcançar pessoas também nessa região? Legal. Uma informação importante, pastor Adelmilson, né, para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, talvez tenha gente nos ouvindo aqui que já acompanha o trabalho da Nigéria há algum tempo. Como nós já dissemos aqui, há cerca de 30 anos que a igreja está estabelecida nesse país. Então, de repente, já ouviu algum relatório em Assembleia Geral falando a respeito da Nigéria. E se prestou atenção, quando eu disse o número de crentes que a gente tem lá, já deve ter percebido a diminuição, né? Porque nós já chegamos a ter, na Nigéria, segundo as informações dos líderes lá, mais de 40 igrejas e em torno de uns 3.500 crentes. Por que houve essa
essa diminuição? Exatamente por conta dessa tensão, exatamente por conta desse medo. A perseguição, como o senhor mesmo disse, ela acaba depurando mesmo. E alguns pastores acabaram, inclusive, abandonando a fé. Nós já tivemos igreja na capital financeira do país, que é Lagos. Então, essa igreja hoje fechou. A igreja da Nigéria, em um tempo, já plantou uma outra igreja no Quênia. Também por conta desse ambiente hostil, acabou fechando essa igreja no Quênia, que é um país vizinho. Eles tinham propostas de ir para Camarões, plantar a igreja lá, porque um dos líderes da igreja é camaronês. O filho do pastor Abazier, que é o líder, é camaronês. Então, gostariam de plantar. Mas, enfim, esse ambiente de hostilidade acabou fazendo isso ali na Nigéria. Nós já tivemos, inclusive, uma pré-escola, uma escolinha que trabalhava com crianças ali também. Mas todo esse ambiente acabou fazendo com que algumas dessas iniciativas acabassem sendo interrompidas. Mas o que a gente ouve dos nossos irmãos lá é que, dos irmãos que estão na nossa igreja, é que eles estão empolgados com Jesus. Como eu disse, as celebrações são festivas e eles querem continuar proclamando o Evangelho. É uma igreja muito, muito pobre, que tem muita dificuldade com recursos financeiros. Mas, a despeito de tudo isso, você ouve nos irmãos assim, esse desejo de pregar o Evangelho. Eles falam de continuar plantando igrejas em outros lugares, mesmo sabendo que eles estão correndo risco, mas de que eles querem expandir para outros lugares, Querem muito reativar essa antiga pré-escola, esse prédio onde eles davam educação para crianças ali na Nigéria. Então, assim, há esse desejo deles. Eles falam até de retomar, de repente, esse projeto de Camarões, de pregar o Evangelho nesse outro país. Então, eles continuam insistindo com a pregação do Evangelho. Continuam insistindo com a pregação do Evangelho. Inclusive, nesse tempo que a gente esteve lá, em um dos cultos, teve um batismo, Então, o pessoal, olha aí. O pessoal saiu para realizar um batismo lá. Então, assim, o Evangelho continua sendo pregado, a despeito da perseguição, a despeito da hostilidade que existe no país, a missão continua sendo desenvolvida ali na Nigéria. Amém, amém. Quando eu era pré-adolescente, pastor Eleilton, eu li a primeira vez em um noticiário da igreja, não me recordo agora se era na revista O Restaurador, que a Igreja Adventista da Promessa havia chegado à Nigéria. Uhum. Lembro-me que eu estava numa rua, uma rua de uma cidade pequena, onde meus pais residiam, quando me veio muito forte o pensamento da Nigéria. Uhum. Eu ouvi, eu li, alguém na igreja comentou, eu acho que através da revista O Restaurador, e eu saí com aquele pensamento, e nesta rua bateu muito forte. Então, todas as vezes que a gente fala da Nigéria, um pouco mais focado na missão, me vem esta imagem, naquela ocasião em que eu pensei, a nossa igreja chegou à África, um tempo distante, e a gente está aqui, anos depois, falando sobre a missão de Deus na Nigéria. Uhum. Então, é uma igreja simples na Nigéria, em meio à pobreza, não é uma pobreza extrema dos irmãos da igreja, mas em meio à pobreza, em meio à tensão por conta da perseguição de grupos radicais islâmicos. E, de repente, Deus tem uma igreja lá, há mais de 30 anos. Uhum. E aí, quantos irmãos perdem os seus empregos, por exemplo, por conta da perseguição? Mudança, tem que se mudar de uma cidade por causa de perseguição, de tensão, de ameaças. E assim, a igreja fica sem recursos financeiros. Tem o recurso humano, tem a vontade, a disposição, o poder do Espírito impelindo a eles, mas falta recurso financeiro para que eles avancem para as outras áreas. Então, a igreja nigeriana, ela precisa do apoio da igreja brasileira. Sim. Ela precisa do apoio da igreja brasileira. Isso é uma realidade. E por que a gente toca nesse tema? Porque muitas pessoas, muitos irmãos, irmãs, às vezes eles nos perguntam, pastor, por que a gente tem que investir na África se a gente tem tanta demanda, tanta necessidade no bairro da cidade, ou na cidade vizinha, ou numa periferia de uma grande capital? Por que nós temos que investir? Porque nós entendemos
Nós entendemos, a Igreja da Promessa entende que a missão é simultânea. Ela acontece na sua cidade, no seu estado, mas ela acontece do outro lado do oceano também. E aí, pastor Eleilton, sobre as iniciativas que dependem de uma ajuda brasileira, o que a Igreja do Brasil está fazendo? Nós sabemos que a Nigéria está batalhando lá, mas do outro lado aqui nós temos também Diretoria Geral, Junta de Missões, Aliança Mundial Promessista, que também tem ajudado, né? Uhum. Do ponto de vista da denominação, o que nós estamos fazendo efetivamente para ajudar a igreja nigeriana? Ok. Além da ajuda financeira, que é algo que a Junta de Missões tem feito, né? Ela passa um valor financeiro para ajudar esses irmãos lá na Nigéria. Só um detalhe, né? Hoje o real para o dólar, R$1 para $1, acho que é em torno de uns 5 para 1. 5 para 1. 5 para 1, né? O dinheiro nigeriano é uns 1.200 para 1. Então, assim, é muito desvalorizado. Muito desvalorizado. Então, assim, a gente tem feito essa ajuda financeira, né, com base na contribuição dos nossos irmãos, né? Eu não sei se todos têm ciência, né, mas toda vez que alguém dá um dízimo na igreja, tem um percentual desse dízimo que é direcionado para a Junta de Missões, né? Então, esse valor que chega à Junta de Missões é o que ajuda a manter esses projetos, né? É um valor que ainda é pequeno diante das demandas que existem, né? Por isso que, hora ou outra, a Junta faz campanhas, a gente realmente pede para os irmãos essa ajuda, né? Mas então há esse aporte e há uma iniciativa que está sendo construída para que a gente treine esses pastores ali da Nigéria. Esse foi um grande pedido do pastor Abazier. Então, o pastor Abazier é um pastor que ele já está ali entrando na casa dos 80 anos, né? Então, é um senhor, e um dos grandes pedidos que ele fez para a gente, ele disse assim, ó, é o meu principal pedido para vocês, me ajudem a cuidar dos pastores. E nós fizemos uma reunião com os pastores, assim, há pastores jovens, isso acabou animando a gente lá, né? Nesses nossos dias ali na Nigéria, porque há pastores jovens também que estão servindo ali à frente da igreja, mas eles não têm condições de treinar e de dar capacitação. Então, nós estamos estudando a melhor maneira, né? Porque, como a gente disse, é um país que está pressionado por conta da perseguição, mas a gente está estudando melhores maneiras, de repente via capital, mas de estudar uma maneira de treinar esses pastores, né? Então, há um projeto sendo desenhado para a gente ajudar a Nigéria nesse sentido. A gente tem enviado material para lá. Muito bom. A editora tem feito, junto com a Junta de Missões e com a Aliança Mundial Promessista, feito a tradução das lições bíblicas, né, a cada trimestre para o inglês, para enviar para eles, e junto com o envio também enviam alguns valores a mais para que eles tenham condição de imprimir lá, né? Porque lá o pessoal não tem smartphone para poder usar a lição em inglês em PDF, né? Então tem que imprimir mesmo, e para imprimir precisa de dinheiro, né, para imprimir. Então a gente tem que enviar a lição, tem que enviar os dólares para eles conseguirem fazer a impressão das lições, além da tradução de alguns outros materiais, né? Fé que professamos, Tesouro da Verdade, enfim, nós temos tentado traduzir alguns materiais para o inglês para muni-los também de material. Até esses dias a gente recebeu uma foto. Sim, o pastor Emanuel, né? O filho do pastor Abazier, que está ajudando a gente lá também. Ele mandou uma foto, acho que a editora tem trabalhado diretamente com ele, né? Para a publicação desse material. Sim, exatamente. Ele mandou uma foto dos livros, né? Dos livros da Fé que Professamos, que nós mandamos o e-book e o valor e eles fizeram a impressão, aí fizeram questão de mandar a foto dos livros todos empilhados, assim, que eles tinham impresso e eu distribuí ali na igreja. Então é bem bacana assim, o envolvimento deles, a alegria deles, a gratidão deles por nós estarmos ajudando e enviando material também ali para eles. Chegamos a cogitar também, né, nessas conversas nossas, a possibilidade de, além de fazer esse treinamento para os pastores lá, verificar se existe, né, a chance, de repente, de algum pastor desses mais jovens ser trazido para o Brasil, para ser treinado aqui no seminário também, né? Então,
É tudo coisas que estão em conversa, né? E, por fim, eles estão fazendo um levantamento lá para verificar a viabilidade de retomar esse trabalho que existia nessa escola infantil, né? Então, na verdade, assim, para os irmãos que estamos assistindo, essa escola infantil ela é tão importante porque, assim, além de atender as crianças que eram atendidas no próprio bairro ali, ela atendia as crianças da igreja. Então, hoje as crianças da igreja, naquela que é a nossa principal igreja, elas não têm lugar para ficar, né? Porque esse prédio está bastante comprometido, então não dá mais para ser usado, né? Então, eles estão vendo a viabilidade para a gente tentar fazer uma reforma, construir um projeto e, de repente, em algum momento, acionar a igreja brasileira, apresentar para os irmãos do Brasil, para ver se a gente consegue parceiros aqui no Brasil, consegue ajuda no Brasil para investir e para que a gente tenha, no mínimo, né, se não conseguir voltar para a escola, mas no mínimo um ambiente adequado ali para as crianças poderem ser ensinadas sobre o Evangelho. Olha aí, meu irmão, minha irmã, quanto desafio, hein? Pastor Eleilton, pastor Márcio, pastor Denilson estiveram lá, viram, conversaram com os irmãos, sentiram de perto a dor dos irmãos e algumas coisas eu acho que são importantes compartilharmos com vocês. Por exemplo, a questão da escola que servia para as nossas crianças. Mas no Brasil nós temos também escolas MCAs e tal, temos. Só que nesta igreja central, é a mais estruturada, as nossas crianças não têm lugar e há muitos anos. Sim. Nós estamos perdendo uma geração inteira lá. E também a questão energética, né, pastor Eleilton? Uhum. É difícil energia elétrica, é uma outra maneira de se tratar o fornecimento de energia elétrica lá, não é isso? Sim, não existe energia elétrica por estatais, né? por nenhum órgão do governo. Cada pessoa tem que produzir... Por empresas, né? Não é fornecido por empresas. Sim, cada pessoa tem que produzir a sua própria energia, tanto nas casas como nas igrejas. Então, assim, a única igreja que a gente tem energia elétrica é essa igreja central, que eles conseguiram lá um gerador. Então, tem um gerador, tem energia nessa igreja, mas as outras não têm, né? Porque depende de gerador, né? Cada pessoa tem que conseguir a sua. Então tem dificuldade, limitação com o fornecimento de energia elétrica, a questão de comunicação também, né? Uhum. A gente até presenteou alguém lá com um celular para ter um contato mais rápido, não é? Sim. Por conta da limitação mesmo, irmãos. Então, assim, é uma igreja vigorosa que tem lá, que luta, que ora, que batalha. A gente conversa com o pastor Emanuel, o pastor Abazier, ele já está um pouco mais cansado, aposentado, mas o Emanuel Abazier, que é o filho dele, tem feito os contatos com a gente, as reuniões com a gente. Quando a gente conversa com ele, ele sempre cita textos das Escrituras Sagradas, né? Pastor, mesmo. Eu vou citar um texto para o senhor ficar mais animado, um texto para ficar mais motivado com o projeto aqui. Então, assim, é uma igreja engajada que nós temos lá. E a gente tem a alegria, a satisfação de compartilhar com vocês aquilo que a igreja está fazendo na Nigéria, tá? A igreja está fazendo, os seus líderes estão trabalhando e a gente tem esse grande desafio. Eu gostaria de caminhar aqui para o final do nosso programa e orar com os irmãos, pastor Eleilton, mas deixar assim também uma palavra. Como a gente pode, de alguma forma, aconselhar, neutralizar aquelas observações e críticas que às vezes elas chegam assim, olha, nós temos que investir na nossa igreja local e não nos confins do mundo, né? Às vezes tem essa crítica, essa observação, e para ser sincero, eu mesmo já fiz observações assim há anos atrás, né, quando estava começando o meu ministério, né? Eu penso que é por falta de compreensão, né? Quando eu compreendi a missão de Deus um pouquinho mais profundamente, eu consegui entender que a missão é simultânea. Mas assim, os irmãos que estão nos vendo e muitos dos nossos líderes, eles terão dificuldade de ir à Nigéria por conta de segurança, por conta de transporte, por conta, enfim, de recursos financeiros. Agora, nós podemos fazer a missão aqui também. Então a missão é aqui e lá. Então como a gente neutraliza essa observação, essa crítica, até mesmo ingênua da parte de alguns, e como a gente pode fazer a missão a partir
da nossa igreja, da nossa rua, do nosso bairro? Ok. Bom, primeiro em relação à crítica, acho que todo mundo em algum momento isso já passou pela, de repente, a gente está mais envolvida com a missão, já passou isso pela mente, né? Por que investir num país fora do nosso, sendo que a gente tem necessidade aqui, né? Mas eu acho que a conscientização para esse tipo de investimento e trabalho deve vir, sobretudo, do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus nos ensina a termos essa postura. Quando a gente olha para o livro de Atos, para Atos 1:8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí, esse praticamente é o esboço do livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque você vai ler o livro de Atos, o Lucas vai mostrar como que o Evangelho chegou em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Olhando o livro de Atos e estudando até a própria história da igreja, eles não foram para Samaria ou para a Judéia somente depois que alcançaram toda Jerusalém. Esses lugares não estavam 100% evangelizados para que depois eles mudassem para outra região. Quando a gente olha para o livro de Atos, o que a gente enxerga lá é que é uma ação simultânea. Jesus quer discípulos de todas as nações. Jesus quer discípulos de todos os lugares. Então eles entenderam que a igreja precisava contribuir para que Jesus tivesse discípulos em todos os lugares. Então, principalmente, a gente olha no livro de Atos, a igreja de Antioquia, que é a igreja que enviou Paulo e Barnabé para a missão. Era uma igreja pulsante, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que muitos discípulos se reunindo ali, tinha muita gente ali no entorno, muitas cidades no entorno de Antioquia da Síria para serem alcançadas. Entretanto, eles resolveram investir os recursos deles para enviar Paulo e Barnabé para a Galácia, muito distante dali, para ganhar gente muito distante, porque na Galácia nós tínhamos ainda pouca presença de discípulos, o evangelho tinha que ser pregado, Jesus que é discípulo de todas as nações. Depois enviaram Paulo para Macedônia, depois para a Ásia, enfim. A Escritura Sagrada desafia a gente a desenvolver a missão de maneira simultânea, aqui e lá. Então, as nossas igrejas locais, elas podem contribuir com a missão mundial, contribuindo financeiramente. Eu já falei aqui do dízimo, quando a gente é fiel no dízimo, indiretamente nós estamos contribuindo com a junta de missões, mas contribuindo também com ofertas, ofertas missionárias, além disso orando pela missão, e eu queria desafiar a igreja brasileira, colocar esse desafio aqui para a igreja brasileira, para a gente orar pela Nigéria, porque a Nigéria é o tema do dia aqui, sim. Orar pela Nigéria, orar pela pregação do evangelho nesse país. É muito complicado você pregar o evangelho num país onde há tanta hostilidade. É perceptível no rosto das pessoas o medo que elas têm. É perceptível, é diferente. A gente não enxerga isso aqui no Brasil. Aqui a gente ainda tem muita liberdade para pregar o evangelho. Quando a grande tribulação chegar, vai ser complicado para a gente também. Mas eles já estão vivendo, em alguma medida, isso lá. Então, oremos por esse país, pela pregação do evangelho nesse país. E é óbvio, continuemos participando da missão também nas nossas igrejas, nos bairros onde estamos, enfim. No nosso contexto aqui no Brasil. O fato de contribuir, de orar pela obra missionária no exterior e até poder visitar ou ir lá em algum momento. Tem um irmão de uma igreja nossa que me disse que a próxima viagem da Nigéria ele quer ir. Mesmo a gente dizendo que tá bastante complicado ir para a Nigéria, ele falou, não, a próxima vez pode avisar que eu quero ir. Então, assim, de repente, muita gente não vai ter condição de ir. Mas a gente contribui indiretamente, contribuindo, orando, e é óbvio, essa contribuição com a missão mundial não nos desobriga também de nos envolver com a missão aqui no nosso contexto, pregando o evangelho de Jesus no nosso contexto, participando aqui das bases dos pequenos grupos, enfim, das ações evangelísticas que a nossa igreja local tem. Olha aí, meu irmão, você pode ajudar na sua igreja local, você pode ajudar nos pequenos grupos, nas bases, nas células, nos grupos de comunhão. Enfim, você pode ajudar na igreja local, pode ajudar na sua convenção regional, você pode ajudar a igreja brasileira e a igreja global, porque a Igreja da Promessa é uma igreja global. Nós estamos em 18 países pregando o evangelho, animados. A diretoria geral está animada, as diretorias regionais,
os países que estão nos ajudando na proclamação do Evangelho. E você poderia organizar grupos de oração na sua igreja para interceder por missões. Por exemplo, nós poderíamos colocar a Nigéria. Quem sabe você vai lá no Mapa Mundi, puxa os dados da Nigéria, índice de perseguição, índice de evangélicos lá no país, quantos promessistas, igreja, etc. Interceder. Grupo de adolescentes, grupo de jovens, irmãos, irmãs. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja intercessora. Então você pode nos ajudar, você pode nos ajudar. Nós contamos com o povo promessista. A Igreja Adventista da Promessa do Brasil é uma igreja engajada na missão. E falando em oração, pastor Eleilton, nós gostaríamos então de orar neste momento. Orar pelo povo promessista, orar pela Nigéria. A Nigéria precisa da sua intercessão. Você pode orar com a gente neste momento, colocando este país diante de Deus, para que o Espírito Santo levante missionários do outro lado, levante recursos, que o Espírito Santo dirija a igreja para os lugares corretos, porque a nossa igreja é sensível à voz do Espírito. Vamos a Deus em oração e, na sequência, nós voltamos com vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, meu Deus, por esse tempo de podermos conversar um pouco aqui sobre a Nigéria. E nessa hora, meu Pai, junto com os Teus filhos e filhas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando do outro lado, nós colocamos diante do Senhor esta igreja, a Igreja Adventista da Promessa ali naquele país, meu Deus. Colocamos o pastor Abazi, Teu servo, Deus, que há muitos anos milita à frente dessa igreja, seu filho Emanuel e toda a liderança, os pastores na igreja da Nigéria. Meu Deus, em nome de Jesus, continue dando força para os teus filhos, continue dando coragem para os teus filhos, para mesmo num ambiente hostil, eles continuem pregando o teu evangelho e apresentando a razão da esperança que eles abraçaram um dia, meu Pai. Em nome de Jesus, eu suplico isso para o Senhor, meu Pai. Dê coragem para os adolescentes da Nigéria, coragem para os jovens, Senhor, para que teu evangelho continue sendo pregado, mesmo nesse ambiente de hostilidade. E quem sabe, Deus, o Senhor ainda usa essa igreja para plantar igrejas em outras cidades e quem sabe até mesmo em outros países ali da África, Senhor, que precisam receber a proclamação do Teu Evangelho. Cuida dessa igreja, abençoa o Teu povo, guarda todo o povo promessista, Senhor, aqui no Brasil, abençoando as igrejas locais, a proclamação do Evangelho também aqui no Brasil, nas igrejas locais. Continua guardando o Teu povo, meu Deus, para que o Teu povo realmente tenha essa consciência missionária, se envolva na missão, no seu ambiente local e se envolva também de alguma maneira com a missão global, orando, contribuindo e quem sabe até indo também participando dessas iniciativas. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui para o final do Sala Pastoral de hoje. Eu gostaria de deixar com você alguns desafios rápidos. Tá? O primeiro desafio, nós precisamos superar a barreira da resistência. Quando a gente fala em missão, fala em ajudar outros países, outras cidades, surge no coração de algumas pessoas isso que nós comentamos aqui. Olha, por que investir lá se temos necessidade aqui? A missão de Deus é simultânea, ela acontece na sua cidade e nos confins da terra. Então, ore a Deus, oriente as pessoas a vencerem esta barreira da resistência. Nós precisamos fazer a missão de Deus e você é convidado a fazer a missão de Deus. Segundo ponto, engajamento da igreja local. Engajamento da igreja local. A igreja local precisa estar engajada em missão. E às vezes a gente pensa que missão precisa ser feito somente pela junta de missões, convenção regional, convenção geral. A missão de Deus é cumprida pela igreja, a sua igreja local. Qual é a igreja que você congrega? Coloque aqui, coloca agora no chat aqui, olha. Eu congrego na igreja, eu sirvo a Cristo na igreja, coloca o nome da sua igreja aqui, tá bem? Eu vou ler os comentários. Por quê? Porque eu vou orar por sua igreja, para que ela seja engajada na missão. Então vença a resistência, leve a sua igreja local à missão, a partir da igreja local. E por fim, eu gostaria que vocês pensassem numa promessa global. Pense numa promessa espalhada pelo mundo. Jesus coloca nos seus ensinos
a intencionalidade de alcançar todas as nações. Jesus não quer pessoas importantes numa igreja ou noutra igreja, ele quer uma família de discípulos espalhada pelo mundo. E a Igreja Adventista da Promessa está colaborando com essa visão global, com a missão global, com a promessa global. Eu gostaria que você conversasse com os seus filhos e netos. Os mais novos, às vezes, não têm engajamento na missão, porque não é uma causa próxima a eles. Mas você, meu irmão, minha irmã, você é experimentado, você conhece a Igreja da Promessa, desafie o seu neto a compartilhar o Evangelho. Desafie o seu neto, o seu filho, a contribuir com missões. No mês de setembro, agora, deste ano, nós teremos a campanha anual de missões. Você pode colaborar, contribuir financeiramente com missões. Fica esse desafio. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até este momento. Continue orando, continue participando dos projetos da igreja. Quero aqui agradecer também o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, tem mais alguma palavra para o povo promessista? Só agradecer esse tempo e que Deus continue abençoando a todo o povo promessista, guardando esse povo tão amado e que a gente sabe, no coração tem essa chama missionária, esse desejo de pregar o Evangelho até os confins da terra. Olha aí, estamos chegando ao final deste programa Sala Pastoral, a missão não pode parar. Na próxima sexta-feira nós temos um grande desafio. Nós vamos compartilhar uma história de vitória do povo de Deus. 2 pastores promessistas foram presos por conta do Evangelho. A igreja orou e nós tivemos uma experiência extraordinária lá até recebermos os nossos pastores de volta. Estaremos falando sobre esta dramática experiência desses 2 pastores. Antes eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus com vocês, que é o texto que na sequência eu gostaria que vocês visualizassem na nossa tela no dialeto Ibo, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um abraço, a paz do Senhor Jesus a todos. Nwanne m nke m hụrụ n'anya, echiche m na-echere gị wụ ị ga-aga n'ihu, karịsịa na ahụike, ya na mkpụrụ obi gị kwe ga-agakwa n'ihu. Amen.